17/5/2026, uma palavra de Deus para nós. A Bíblia Sagrada diz, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor Jesus, alguns valores inegociáveis na nossa vida cristã. Alguns valores que jamais deverão ser negociados. Alguns valores da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, que jamais deverá ser desprezado, qualquer que seja a circunstância. O versículo 39 de João 5 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Um dia o Senhor Jesus estava conversando com um grupo de pessoas, naquela ocasião da mulher samaritana, e Jesus revelou que ela teve 5 maridos, e o que agora tinha não era marido. E alguém ali, sempre tem um curioso, perguntou, e na eternidade, quem vai ser o esposo dela? Jesus disse lá em Mateus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque lá na eternidade não se casam, não será homem, mulher, gênero, masculino e feminino. Todos seremos semelhantes aos anjos, sem sexo. Então, erramos muito quando não conhecemos as Escrituras. E erramos muito mais quando conhecemos e não vivemos. Quando conhecemos e não praticamos. Quando conhecemos e a desprezamos. Quando conhecemos e a ignoramos. O Senhor Jesus diz, melhor fora não ter conhecido as Escrituras, os princípios bíblicos, os valores bíblicos, do que conhecê-los e não vivê-los, e não praticá-los. Melhor fora amarrar uma corda com ferro bem pesado no pescoço e lançado no mar, porque seria um mal menor do que conhecer a Bíblia, os princípios de Deus, os princípios e valores das Escrituras e não vivê-lo. Então, eu escrevi aqui valores inegociáveis. O que é valores inegociáveis? Um princípio estabelecido na palavra de Deus, fundamento, mandamento, é um valor inegociável. Tudo que está nas Escrituras Sagradas, de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, ou versículo, é para se viver. É valores inegociáveis, é fundamentos de vida eterna, é mandamentos para se viver e cumprir, é uma cláusula pétrea. A autoridade das Escrituras é uma cláusula pétrea, a autoridade soberana da palavra de Deus é uma cláusula pétrea, não pode ser removida, não pode ser mexida, não pode ser tirada. Então a palavra de Deus, ela é um valor inegociável. Sua palavra, sua vida, decisões, reações precisam estar pautados na palavra de Deus. Toda a sua vida, propósitos, pensamentos, decisões, reações precisam estar pautados na palavra de Deus. Se você quiser ser feliz, abençoado, próspero, precisa estar pautado na palavra de Deus. Caso contrário, essas promessas da palavra não se cumprirão na sua vida e no final quem perderá somos nós. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. Então a palavra de Deus não é só para ser lida, ensinada, pesquisada, falada, é para se viver, prática de vida.
outro valor inegociável, a esperança da ressurreição e da bem-aventurança eterna. Nós não somos como os que estão sem lei, sem Deus, sem regra, sem esperança, vazios, oprimidos, deprimidos, caminhando para o inferno. Nós somos o povo da esperança, o povo da eterna esperança. E quem nos deu essa esperança? O Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou o terceiro dia, está vivo para sempre. Ele nos deu essa esperança. A sua palavra nos dá essa esperança. É um valor inegociável, a esperança da ressurreição e da bem-aventurança eterna. Não estamos caminhando sem rumo, não estamos caminhando no vácuo, não estamos caminhando sem saber para onde ir na escuridão. Não, a palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos e vai nos alumiando para onde nós vamos chegar, que é na eternidade. A morte morreu. Cristo, ao morrer, matou a morte. Arrancou o aguilhão da morte. Quando Jesus diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua força? Ele a venceu. É um valor inegociável. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder e nos ressuscitará naquele grande dia. Ou nos arrebatará, ou nós não provaremos a morte e seremos arrebatados vivos, ou nós seremos ressuscitados dos sepulcros, dos túmulos, dos cemitérios dessa vida, seremos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Não abra mão disso, jamais. Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele propôs no seu coração não se contaminar com a mesa do rei, com os ídolos do rei, com os banquetes do rei, com as farras do rei, e firmou o seu propósito no coração, na alma. Não negociou os seus valores, os seus princípios ensinados pelos pais, de temer a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de ser leal a Deus. Daniel não se corrompeu, não quebrou os princípios, não abriu mão dos valores eternos, não negociou sua fé em Deus, sua comunhão, sua lealdade a Deus. Daniel não, em hipótese alguma, negociou suas raízes judaicas. Não, cristãos, raízes judaicas cristãos. Não se curvou à mesa nem aos deuses do rei da Babilônia. Em meio a tudo isso, Daniel permaneceu puro e inabalável em Deus e nos princípios de Deus. Sabe o que me chama a atenção em Daniel? Que ele morreu mais ou menos ali com seus 80 e poucos anos. E a história dos judeus, não é a Bíblia, é a história da Bíblia. É os escritos, as crônicas dos judeus. Diz assim: até a morte de Daniel, ele não se contaminou com a mesa do rei. Muito forte. Glória a Deus por isso. Por isso era um homem de visões, revelações e profunda intimidade com Deus. Então Daniel não negociou seus valores. Não negociou temor a Deus. Não podemos negociar o temor a Deus. Saul negociou. Saul deixou de temer a Deus, a ponto de procurar uma feiticeira para consultar. Que tristeza, que apostasia, que decepção. Então não negocie o temor a Deus como Saul. E ele foi rejeitado, desprezado e morreu sem a graça de Deus. Não negocie as promessas de Deus como Esaú. Esaú desprezou a primogenitura. Esaú desprezou a promessa. Esaú desprezou os princípios de Deus para aquela época. E trocou ao direito da sua bênção,
da sua primogenitura por um prato de guisado, por um prato de sopa. Não faça essa loucura, obreiro, irmão, irmã. Não negocie as promessas de Deus como Esaú. Tem gente perdendo a paciência, se esgotando e metendo o pé no balde, na vaca, com leite, com tudo e abrindo mão. Você pagará um preço muito alto e terminará sozinho. O meu conselho como um profeta de Deus, como um pastor do Evangelho, não negocie as promessas de Deus como Esaú. Espere, Deus é poderoso para cumpri-la. Senão depois você vai fazer como Esaú, chorar sem base para arrependimento, e ele só teve um remorso, mas não teve mais perdão para ele. Então, meu irmão, não negocie os princípios e os valores da vida com Deus, da palavra de Deus. Não mesmo. Não negocie os princípios de Deus, os princípios e valores de um verdadeiro profeta de Deus. Você que está me ouvindo, pastor, pregador, não negocie os propósitos ou os princípios para a sua chamada e vocação. José não negociou seus valores ou os valores de Deus em sua vida com a mulher de Potifar. Ele diz: não posso deitar com a senhora, porque a senhora é propriedade exclusiva do meu senhor. Certamente ela diz: não tem ninguém vendo, ninguém vai ficar sabendo, mas ele diz: o meu Deus tudo vê, os seus olhos são como chamas de fogo. E ele partiu correndo, e ela arrumou aquela tragédia para a vida dele, mas Deus preservou, guardou e depois honrou tremendamente a vida de José em toda a terra do Egito e daquela época. Então não negocie, meu irmão, os valores de Deus em sua vida com as mulheres dessa vida. Não faça essa loucura. Isso é caminho de morte, de perdição e de perda de muitas coisas. Não negocie a santidade. Valores inegociáveis. Santidade é um valor inegociável. Até porque Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém chegará ao céu. Então não negocie a sua vida de santidade. Uma aliança de casamento é um valor inegociável. Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Você pode ter 1000 razões para dizer, porque você separou. Eu não vou entrar no mérito, na questão, cada um é cada um, mas a Bíblia diz, Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio. Eu odeio a quebra da aliança que você cometeu com a mulher da sua mocidade. E para encerrar essa reflexão, Sadraque, Mesaque e Abednego não negociou seus valores mesmo diante da morte, mesmo diante da fornalha. Tocou-se as trombetas, todo mundo se curvou, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. E alguém chegou e disse: se vocês não se curvar, vão ser jogados na fornalha e vão morrer. E eles disseram: se o nosso Deus quiser, ele não é obrigado. Se ele quiser, ele nos livra. Se não quiser, nós somos dele. Mas não vamos adorar a imagem do rei. Adoramos somente a Deus e o servimos. Coisa linda, irmãos. E eles então foram honrados porque Deus entrou na fornalha e os guardou e os protegeu, e depois o engrandeceu o nome desses 3 varões. Paulo e o Senhor Jesus até a morte não negociou seus valores. Paulo, na hora da morte, prestes a ser decapitado, diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta é a coroa, qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. E Jesus, nas suas últimas palavras, diz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e partiu vitoriosamente. Já Judas negociou sua maior riqueza por míseros 30 moedas de prata. Maior riqueza de Judas, nome escrito no livro da vida,
ele negociou para atrair o Senhor Jesus. Não negocie os valores de Deus na sua vida. Deus te abençoe.